E aí, no momento, eu estou fazendo aqui uma seleção de algumas músicas. Teve um cliente nosso que pediu algumas músicas para pegar e tocar na programação dele. Quando a gente foi ouvir as músicas, eu disse assim, cara, tá meio complicado esse pedido musical dele aqui, porque ele pediu umas coisas que não faz parte da nossa política de trabalho. Se você não sabe, a nossa política de trabalho, ela não contempla músicas que vão contra o social. Daí já eliminou uma pancada de coisas. André, o que seriam essas músicas contra o social? Por exemplo, tinha uma música que acho que você deve lembrar, tocava há um certo tempo atrás, de uma banda chamada Jota Quest, uma banda mineira, que tinha uma música que a macacada é reunida e tal. Todo mundo cantava essa música no show, não tinha nenhum problema. Quando chegou essa questão do politicamente correto, essa música não dá, porque atribuiu-se pessoas de cor, de ser uma letra racista. André, o que seriam essas músicas contra o social? Sertanejas, forró eletrônico, essas coisas piseiro, que tem muita coisa que fala só de bebida, problema de relacionamento, envolvendo, sabe, palavras de baixo calão, essas coisas todas. Então, nossa empresa não trabalha com esse tipo de coisa. Funk, trap, tem umas coisas assim que, quando você vai ver, é muita alusão à droga, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não faz parte do banco de dados do AW Mix. Então, quando um cliente vem e diz assim, olha, aqui os nossos clientes gostam disso, então a gente vai para um outro caminho, tenta migrá-los, tenta educá-los e mostrar para eles, olha, que tal isso aqui? Porque eu acho que seja bem interessante você ter esse tipo de trabalho sendo executado, esse tipo de música sendo executado dentro da sua empresa, para que não crie nenhuma ranhura, porque quando isso cria uma ranhura, as pessoas não vão lembrar se você foi bem atendido, se você ganhou um desconto, se você ofereceu o famoso cafezinho, uma água, se o atendimento foi rápido, tudo aquilo que compõe um bom serviço desde o momento de entrada. As pessoas não vão lembrar de alguma coisa que marcou elas no negativo. Isso faz parte do ser humano. O negativo, ele ganha uma força tremenda. É igual você, passa a vida toda que recebe uma série de elogios. No momento que você tropeça um detalhezinho assim na sua carreira, na sua vida, as pessoas vão sempre falar daquele momento que você tropeçou e não da sua jornada, da sua trajetória. É incrível, isso faz parte do ser humano. Isso é muito triste, claro. Então, na música também isso não é diferente, tá? Na música isso não é diferente. Se tem uma coisa que a gente trabalha direto aqui, essa questão de você ter o maior conforto possível no seu trabalho, na sua empresa, em relação à música que toca. Lembro que eu fui para uma clínica e, cara, a TV, presta sua atenção, estava tocando uma músicazinha até bacana na clínica, mas a TV estava no mudo e estava num desses programas policiais. Eu admiro muito a profissão do dentista, mas desde criança eu sempre tive medo de dentista. Principalmente quando liga aquele motorzinho. Eu gravei até um vídeo sobre isso. Você já tem aquela situação. Aí na TV ainda tem imagens e crimes, essas coisas todas. Aí deixa você ainda mais tenso. Tanto que no momento que eu cheguei lá, eu peguei e contei da minha experiência, que achava melhor que a TV. Ou ficasse desligado, ou ficasse coisa de natureza. E não a TV ali num canal só passando desgraça. Pra quê? Então, na música, da mesma forma, tem muita música com a desgraça entranhada nela, com muito suor e lágrimas, a gente consegue evitar que essas coisas vão para as empresas. As setas malignas, elas existem sim, faz parte do nosso trabalho. Se a gente está aqui fazendo uma trilha sonora para um cliente, a gente procura entrar no mundo dele, e entrando no mundo dele, a gente evita essa série de coisas que os nossos clientes, eles amam bastante, porque eles não têm problemas com isso. Nós não temos conhecimento de nenhum cliente que chegou alguém reclamando que tocou uma coisa que tem uma mensagem pejorativa. E detalhe importante, tá? Para você saber. Tanto em português como em inglês. Uma vez eu estava aqui fazendo a seleção de umas músicas para um cliente e aí tocou uma música. Aí tem músicas que você está aqui programando, o seu feeling, a bênção que Deus lhe deu para o seu trabalho, como eu também recebi o meu. Você está aqui, aí você começa a sentir um negócio, sabe? Um negóciozinho, uma certa gastura, uma certa angústia. Gente, o que será isso? Peguei a letra e fui ler a letra da música. Rapaz, se vai assustar com o que eu vou lhe dizer. Era literalmente uma indução ao suicídio, uma indicação ao suicídio. É isso mesmo que você ouviu. E o que engana nessas músicas que tem esses
essas letras assim negativas, é porque elas colocam elementos que no seu ouvido parecem ser agradáveis, parecem ser divertidas. Por exemplo, a melodia é agradável, tem um pilim-pim-pim ali, e você diz, olha, poxa, é legal, dá pra dançar. Tem um violão, tem uma coisa assim, né, que é bem chamativa, mas lá no fundo, ou então lá nem tão fundo assim, tem uma coisa obscura que você fica assim se sentindo mal, passando assim alguma coisa assim negativo. E aí quando você vai ver o que é a letra da música, é uma melodia, e essa música literalmente ela foi excluída do nosso banco de dados, porque não tem como a gente pegar e tocar uma música dessa. Então é por isso que a gente trabalha bastante para pegar e evitar isso. Assim como músicas que só falam em beber, fumar, desculpa a palavra, não vou nem dizer a palavra. Eu lembro que alguém pegou e perguntou uma vez como é que a gente faz a questão da seleção das músicas. O perfil do cliente, a gente estuda desde o site, rede social, conversa com gestores, conversa com a gerência, procura entender onde é que ela quer chegar, como é que a gente pode facilitar essa chegada dela, o público que ela quer alcançar, o público que ela já tem, se ela deseja mudar de público, se ela não deseja mudar de público, se ela pretende somente fidelizar mais ainda o público que ela tem. Então tudo isso faz parte do nosso trabalho, a gente pegar todas essas informações, botar dentro de uma caixinha, balançar tudo e jogar em forma de música. Esse é o nosso trabalho. Nas plataformas de streaming, as músicas estão ali em modo full. André, o que significa modo full? Elas estão ali completas, do começo ao final, tudo direitinho e tal. Eu lembro muito bem que um cliente nosso, ele disse assim, André, eu vou assinar o AW Mix Radio só para parar de ouvir Black Alright do Michael Jackson. que tem o Black and White do Michael Jackson, uma música tão boa. Mas, cara, 11 minutos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o clipe de Black Alright do Michael Jackson. Você vai ver que tem ali uma cena do Macaulay Culkin, ele brigando com os pais, tocando guitarra, aquela coisa toda. O clipe é enorme. E quando termina, tem mais umas encenações ali. Então, quando você dá play, tem isso aí. Aqui no AW Mix, não tem isso, as músicas já são todas ali, é o que interessa, pronto, simples assim. Quando você passa a usar o AW Mix Radio, você diz assim, caramba meu, as músicas não tem intervalo entre elas se ligam. Quando você passa a usar o AW Mix Radio, você diz assim, caramba meu, as músicas não tem intervalo entre elas se ligam. Elas vão se coligando, tudo bem direitinho, não tem espaço. Outro detalhe importante também, a gente não tem essa questão de diferença de volume de músicas. Sabe aquele negócio de, aumenta o som, baixa o som, aumenta o som, baixa o som, o AW Mix Radio não tem isso. Fica ali direto. Se você escolher o volume 2 para trabalhar dentro da sua empresa, é o volume 2 que vai ficar o tempo todo. Não tem diferença nem em relação a vinhetas, que são os informes que tocam sobre a sua rádio, tipo, seja bem-vindo à Rádio da Maria, ou seja bem-vindo à Loja da Maria, Rádio Maria. Esses informes, junto com as músicas, é tudo o mesmo volume. Você não precisa se preocupar com isso. E nenhum dos dois modos que nós temos, o modo online e o modo offline. Por quê? Porque a gente entende que isso é uma responsabilidade nossa. E você, como empresário, você, como empresa, não precisa estar se preocupando com aumento do volume e baixo volume. Quantos ambientes eu já fui em que você chega lá, o som está bem baixinho e toca uma música bem agradável, que eu chego pro garçom e pergunto, tem como aumentar um pouquinho o volume? E uma vez o garçom pegou e disse para mim assim, olha, até que eu queria, sabe, moço, mas é porque tem vezes que tocam as músicas muito altas aqui, aí incomoda, e a gente prefere deixar assim mesmo, porque aí não incomoda ninguém. Tá certo. Como a AW Mix Radio, você não tem esse problema. Fica, tranquilaço, porque não tem esse problema. Porque ligou o computador, já inicia automaticamente. Você não precisa fazer nada, botar senha, logar em servidor, nada disso. Ligou o computador, ele já começa a tocar a sua programação em tempo real. Outra coisa muito boa que os nossos assinantes adoram é você não poder interferir no conteúdo. Ah, André, mas como assim? Vai tocar lá só o que vocês querem, ninguém pode interferir no conteúdo, não. Com a AW Mix Radio, você literalmente fica tranquilo quanto a isso. Sabe por quê? Tem um detalhe muito interessante que você precisa observar. Se você mudar a cor da parede da sua loja, alguém pode até dizer assim, eu gosto mais do amarelo, eu gosto mais do azul, eu gosto mais do verde. Mas ninguém vai interferir tanto, porque a parede já foi pintada e acabou. Se você mudar um móvel na sua empresa de um lugar para o outro, a equipe que trabalha vai estranhar um pouquinho porque estava habituada com o móvel naquele local e não naquele outro.
As pessoas vão se adaptar. Não tem problema algum. Mas, quando você vai para a questão da música, gente, vocês não sabem o caos que é. Porque os funcionários se comportam como se fossem, assim, donos das empresas quando o quesito é música. Vocês não têm noção de como é complicado. Então, no momento que você assina o WMix, você não pode passar música, você não pode adiantar música, você não pode deletar música, você não pode fazer nada. Antes, nosso sistema permitia pelo menos você baixar e aumentar o volume. Agora nem isso. Nós tiramos também o volume. Está só a barra de volume lá, só que é uma barra de volume ilustrativa. André, mas nem o volume pode regular? Pode. Você pode regular no seu equipamento de som. Mas no programa mesmo, ninguém mexe nada, justamente para garantir que aquilo que você contratou, aquilo que você combinou, aquilo que você acertou com a gente acertou com você, é o que está sendo executado. Aí não tem falha, não tem erro. Nós ganhamos um nível de acerto enorme. O que acontecia antes? Lá quando a gente começou, nos primeiros 6 meses que a gente enfrentou essa barreira, que não era a barreira dos proprietários das empresas, dos empresários, e sim os funcionários. Eram eles que de repente, olha, está aqui de novo porque a rádio sumiu. Olha, a rádio não está funcionando, parou. Olha, essa música aqui está só pulando, por isso que a gente pegou e tirou a rádio. Olha, aconteceu alguma coisa, apagou tudo. E eram os funcionários que tiravam e que faziam isso, contar um caos. Sabe a história do marido traído, quando ele sai de casa, volta e pega a esposa com outro? Esse nosso cliente já passou por isso. Ele, todos os dias, saía da empresa às 23 horas. Um rapaz muito aplicado, tá? Muito aplicado. Nota 10. Tchau, pessoal, tchau. Essa empresa funciona até hoje 24 horas. Saiu. De repente ele, poxa, esqueci um documento lá. Voltou para pegar o documento. A história do marido traído. Quando ele entrou na loja, estava tocando um forrozão num volume bem alto, como se tivesse um verdadeiro carnaval na empresa dele. E ele estranhou. Aí quando eu vi aquela ligação, 23h30 e pouco, eu atendi. André, me confirma aí o que está tocando na loja aqui. Ela estava deitado. Foi lá olhar o sistema e peguei e disse assim, olha, está tocando Dire Straits. Ele está tocando Dire Straits? Eu disse, tá. Desde que ela está tocando Dire Straits? Começou com uns 2 minutos. Aí ele foi para o escritório e voltou. Estava lá tocando desses forrós elétricos bem escrachados que você já deva ter ouvido, infelizmente. Se não, recomendo que não discute, tá? Pode me passar um relatório desse horário, a partir das 23 horas, de segunda a sexta, sobre a audição da rádio? Eu disse, posso. Posso passar amanhã? Pode. Passei para ele o relatório. Gente, a rádio, 23h05 mais ou menos, estourando por aí, ela era pausada ou desligada. Lembra que antes podia mexer no nosso sistema? Pois é, ela era pausada. E o nosso sistema aqui, ele é coligado, ele informa para você quando você está ouvindo ou não está. Olha aí a situação. Até hoje é assim, tá? Até hoje é assim. Fiquei besta, bobo, quando eu vi que era 0, 0, 0, 0. Isso ficava, sabe que horas? Até 6 horas da manhã. E, logicamente, entreguei, a pedido do cliente, os relatórios para ele. Só que tinha um detalhe, tá? Era 2 dias assim e 1 dia a rádio normal. 2 dias 0 e 1 dia a rádio normal. Foi ele que observou isso, eu nem observei. Imprimi os relatórios na pressa e entreguei para ele. Só identifiquei que a maioria era 0. E aí ele pegou e disse assim para mim, André, você pode vir aqui? Posso. Combinei um dia e fui lá. Eu cheguei lá e ele perguntou assim, olha, eu demiti o rapaz que estava tirando a rádio. Como assim? Não precisa demitir a pessoa, cara, por conta disso. Conversa com ele, orienta, disse assim, é o seguinte, André, se ele não se preocupa com o emprego dele, com a família dele, eu é que não vou me preocupar. Se ele acha que a música é mais importante do que o trabalho dele e do serviço que ele desempenha aqui, então ele que procure outro trabalho. Ele está no lugar errado. Mas você procurou pelo menos conversar com ele? Sim. E quando você me mostrou aqui, só quem tirava era ele. Somente nos dias que ele trabalhava é que não tinha audição da rádio. O cara tirava. E olha que ele era, segundo ele, um funcionário já bastante experiente, mas que vinha cometendo algumas gafes. O que foi que ele fez? Ele demitiu o rapaz, por conta do todo que ele falou, e ele instalou câmeras no caixa, porque a maioria dos computadores que é instalado no nosso sistema ficam em computadores de caixa. Portanto, fique tranquilo que é altamente seguro. O nosso sistema não tem contato nenhum com a questão de caixa, nada. Ele fica ali no cantinho, ele fica ali escondido, você nem vê, para pegar e vigiar a questão do caixa, questão de segurança, e também
para pegar e garantir que nenhum outro funcionário vai mexer na questão da rádio. E ele também ficou muito feliz, porque logo depois a gente fez o quê? Fizemos uma atualização. Quando nós fizemos essa atualização, que funciona até hoje, de ninguém poder mexer mais no nosso sistema, ganhamos as famosas 5 estrelinhas. Aliás, nós já tínhamos as 5 estrelinhas dele, né? Já tínhamos. Mas as 5 estrelinhas para todos os nossos assinantes, até para os assinantes que vieram também, ninguém foi mais demitido e também ninguém mexeu mais na programação dele. Então, até hoje, é assim, é uma segurança muito grande que você tem quando você assina uma WMix Rádio. Porque você tem aí a música tocando certinha, dentro da sua empresa, tudo bem direitinho. E ele lá, no caso dele, ele tem uma programação para o café da manhã, aí vem a programação normal, base, vem a programação do almoço, que ele tem a questão do delivery, algumas coisas assim, também tem espaço para você comer dentro lá da loja dele. Ele tinha um jantar, mas tirou, mas nós mantivemos a programação um pouco mais leve para o horário que seria ali do jantar, das 20 até as 23 horas. E no final de semana ele tem uma programação especial, bem mais up para a questão da madrugada. Ele tem tudo isso na empresa dele, sem se preocupar com nada. Atualização de 40% do banco de dados todo mês. E quanto é que ele paga por isso, André? Ele deve pagar uma fortuna, ele pagar uns 5 mil reais para vocês pegarem e fazerem isso, porque, cara, é muito trabalho. Não, ele paga o nosso plano base de 300 reais. Como assim? 300 reais por tudo isso? Exatamente. 300 reais, ele tem 5 programações, porque uma coisa que é interessante no nosso trabalho de curadoria musical, eu não sei se você já teve a oportunidade de usar os nossos serviços ou de entrar em alguma empresa que tem os nossos serviços, é porque é o seguinte, o curador musical, ele não vai só no mainstream. André, o que é mainstream? Mainstream é tudo aquilo que você escuta pela grande mídia. Por exemplo, vou botar aqui Black Eyed Peas, I Got a Feeling. É uma música de mainstream, certo? E é uma música que tocou em todo mundo. Super Bowl e por aí vai. A gente vai atrás do Black Eyed Peas de músicas que talvez não são mainstream, mas que mereçam a oportunidade de estar tocando dentro da sua empresa, por elas terem uma sonoridade diferente, mas que no conjunto com outras músicas mainstream ou não, elas vão criar uma identidade sonora e uma conexão com o seu público. Esse é o nosso trabalho. Então a gente vai procurar músicas que você nunca ouviu na face da terra, não sabia que existia, e vai dizer assim, poxa, que legal, parece que eu conheço, só que não conhece. Ah, André, como é que eu posso ouvir o trabalho de vocês? Como é que eu posso saber se é legal ou não? No nosso site, awmix.com, awmix.com, você pode acessar lá e escutar a nossa rádio padrão. Não é uma rádio de uma empresa, é a rádio padrão nossa. Lá a gente dispõe alguns desses elementos, bem como música de mainstream, e você vai escutar lá mais ou menos o nosso trabalho. André, significa que eu vou escutar, é o tipo de música que eu vou escutar numa barbearia? Não, a programação da barbearia é diferente. No salão de beleza? É diferente. No posto de gasolina? É diferente. Numa loja que vende tratores? É diferente. Numa loja de moda fashion? É diferente. Cada empresa tem a sua identidade, tem a sua personalidade, então fica tranquilo quanto a tudo isso. Lá você vai ouvir uma programação flat e ter uma noção do que a gente pode fazer pela sua empresa. E mais, em estilos, você vai ver também um esboço do que a gente pode fazer por você nos modelos de rádio que tem lá dentro do nosso site awmix.com. Vou te contar um segredo. Quando a gente vai fazer a programação musical de uma empresa, logicamente a gente não está na empresa, correto? A gente pede aos nossos clientes que eles mandem imagens da empresa em diferentes momentos. Somente ilustrativa, para a gente botar aqui no nosso painel, que nós temos um painel aqui, a gente pega e coloca essas imagens, e aí a gente vai entrando naquele mundo junto com aquela programação, junto com todos os dados que a gente tem, que eu já falei anteriormente. Um detalhe muito interessante também que você precisa entender, que mesmo depois que a programação está pronta, que a gente vai ouvir a programação, a gente encontra falhas que nós mesmos cometemos, e a gente vai e passa um novo filtro. Aí só depois é que a gente libera para o cliente. Ah, e se o cliente encontrar alguma falha, não gostar de alguma coisa, como é que acontece isso? Já que você disse que a gente não pode mexer na música, que você não pode passar a música, que é tudo não sei o quê. Calma, que agora vem uma das cerejas do nosso bolo. Existe uma coisa chamada blacklist, certo? Que o cliente ele faz o seguinte, ele manda para você, hashtag blacklist, ele manda a música. André, mas como é que ele vai saber o nome da música? Ambos os modos, o online e o offline, mostram o que está tocando na tela, mostram o nome da música.
Ah, mas aí o cliente não quer ir até o computador, como é que ele faz? Ele usa um aplicativo chamado Shazam. Muitos clientes usam, principalmente quando eles estão viajando, o pessoal adora viajar e mandar música pra gente, você não tem noção. E eles ficam bobos quando a gente diz assim, essa música estava tocando na tua rádio semana passada. Essa música fazia parte da tua programação mês passado. Não tem como voltar, eu disse, agora não, só no outro mês. Porque a gente também tem um cronograma, tem um projeto aqui para a empresa. A gente não vai se no fogo e paixão. Isso é muito bom também, porque o cliente ele fica ciente de que não, existe um projeto de crescimento a médio e longo prazo para que a minha marca atinja aquele objetivo, para que a minha empresa atinja aquele público, fidelize esse, conquiste outras gerações, firme na cabeça das pessoas o que eu quero que seja firmado. Por exemplo, agora as Olimpíadas, foi para Paris, ouvi um monte de música francesa lá que você ficou empolgado lá com o calor da emoção, aí mandou um monte de Shazam pra gente de música francesa para pegar e botar dentro do seu negócio. E a gente vai colocar. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que entender, uma coisa é o seu negócio, uma coisa é que você criou a duras penas um negócio para durar. E a gente está trabalhando para isso. A gente te ajuda nisso. Outra coisa é o seu gosto pessoal. Agora, se você mandou uma música que pode casar com todos esses dados, todo esse universo da sua marca, aí o que a gente faz? A gente diz assim, ó, essa música dá para encaixar na programação dele. E recebe também muita música. Se você for artista e de repente acabou de produzir um trabalho, alguma coisa, e quer que a gente ajude a divulgar o seu trabalho, manda uma mensagem para a gente aqui, o direct, que a gente manda o nosso e-mail, ou então tem o nosso e-mail aqui também, você pode mandar aqui para o nosso e-mail a música, bate um papo lá com a gente, que a gente pega e te orienta como é que você deve pegar e mandar a música. A música sempre se deve mandar, se você quer música, vou falar para o músico agora, em Wave ou MP3, tá bom? E vamos bater um papo sobre música, conhecimento sobre o que pode tocar e o que não pode tocar dentro da sua empresa. Se você conhece alguém, tem uma empresa que tem tudo bagunçado lá, está há anos usando aquele pendrive cansado, música 1, 2, 3, 4, fica tranquilo. Passa pra gente, fica tranquilo, passa pra gente que a gente pode pegar e ajudar a dar uma ajustada nisso tudo. Forte abraço, até lá.